Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o terceiro capítulo do nosso videolivro de derivada, Cálculo 1. Senhores, por favor, já se inscrevam no nosso canal para nos ajudar e quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações de novas aulas. Também aquele like ajuda bacana, ajuda muito, tá? Eu desejo que os senhores tenham bons estudos. Hoje a gente vai começar a falar das derivadas laterais. Por definição, se uma função y em f de x está definida em um ponto x1, então a derivada à direita em f em x1, denotada por f' mais, é definida por f' mais de x1 é igual ao limite de x tendendo para zero pelo lado direito, olha lá, certinho, está mostrando que ele mais significa pelo lado direito, de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Esse limite, a gente já sabe que ele define a derivada. Isso, claro, caso o limite exista. Então, vamos concluir esse pensamento. Por definição, a gente sabe também, da mesma forma, se uma função y igual a f de x está definida em x1, então a derivada à esquerda de f em x1, denotada por f' menos, é definida por f' menos, que isso quer dizer que é pelo lado esquerdo, quando a aproximação é pelo lado esquerdo, é igual ao limite de ΔX tendendo para zero pelo lado esquerdo, do limite de x1 mais ΔX menos fx1 sobre ΔX, caso o limite também existe. Diante dessas duas interpretações, dessas duas definições, a gente pode concluir o teorema. Uma função será derivável em um ponto se existirem derivadas laterais nesse ponto e se essas derivadas forem iguais. Pode até existir derivadas laterais em um ponto e uma delas não ser iguais, então a derivada não vai existir. Tá bom? Naquele ponto, é claro. Vejamos um exemplo para a gente entender melhor isto. Seja a função f definida por f de x igual a 5 menos 2x se x for menor que 3. 4 menos 13 se x for maior ou igual a 13. Então, o que isso quer dizer? Vamos tentar interpretar o exercício que não foi pedido. Quando ele disse 5 menos x, se x for menor que 3, isso quer dizer que está falando que é pela aproximação pela esquerda. Essa é a função é a regra da função para aproximação pela esquerda. Então, agora nós temos 4x menos 13 se x for maior ou igual a 3. Muito bem. Então, ele quer que a gente encontre a f' pelo lado direito de 3 e a f' pelo lado esquerdo e a gente esboçar o gráfico dessa questão. Muito bem? Então, vejamos aqui. Nós sabemos que f' de x é igual ao limite, está de amarelo aí, de ΔX tendendo para zero, de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. No caso nosso, x, que é o ponto, é 3. Então, nós podemos dizer que a derivada pelo lado direito de x, que seria 3, né? É o limite de ΔX pelo lado direito de 3 mais ΔX menos f de 3 sobre ΔX. Então, a gente vai calcular f de 3, quanto que é? A função que é pelo lado direito é exatamente 4x menos 13, porque é maior ou igual a 3. Legal? Muito bem, então a gente vai fazer a substituição nela, porque nós estamos calculando o limite pelo lado direito. Então, vamos fazer. O f de 3 no lugar de x, eu vou colocar 3. Então, eu tenho 4 vezes 3, que dá 12, menos 13, que é igual a menos 1. Já sei o valor de f de 3. Agora, eu vou fazer o f de 3 mais ΔX. Quer dizer, então, isso que no lugar do x, eu vou colocar 3 mais ΔX. E assim eu fiz com 4, que multiplica 3 mais ΔX, menos 13. Então, o f de 3 mais ΔX é igual a 4 vezes 3, 12. 3 vezes ΔX dá 4 vezes ΔX dá 4 ΔX. E
menos 13 que está ali, não aconteceu nada com ele. Mas aí eu posso somar o 12 com menos 13, fica menos 1, né? Então o resultado de 3, de f de 3 mais ΔX, é 4 ΔX menos 1. Então agora eu vou substituir isso no nosso limite. Muito bem. Substituir, ó, no lugar lá, ficou 4 ΔX menos 1, que é o f de ΔX de x mais ΔX, menos, que é o da fórmula do limite, da derivada, e o menos 1, que é o valor que nos deu o f de 3. Muito bem. Sobre ΔX, aí ficou menos 1 mais 1, né? Ficou ali, menos 1, 4 ΔX menos 1 mais 1. Muito bem, aqui menos 1 com mais 1 sumiu, o resultado ficou o limite, tendendo pela direita de x, é igual ao limite de ΔX do lado direito de 4 ΔX sobre ΔX. Eu posso cortar ali, ficou o limite pelo lado direito de x igual ao limite de ΔX tendendo para a direita de 4. E nós sabemos que o limite de uma constante é a própria constante, então vai dar 4. Legal? Então, calcular. Agora vamos calcular pela esquerda. Pela esquerda, a história era a mesma, só que daí mudou de menos em menos em. Então, f de 3 mais ΔX menos f de 3. O f de 3, só que agora a função não é esta. Aquela função que nós fizemos no limite do azul. A função que nós vamos usar agora é essa, pela esquerda, é 5 menos 2x. Tá certo? Então, o f em 5 menos 2x vai ficar, tá de vermelho ali, 5 que multiplica menos 2x menos 2 vezes 3. Né? 5 menos 6, que vai ficar menos 1. Agora vamos calcular o ΔX de 3 mais ΔX. É igual, é a segunda linha de vermelho, aliás, a terceira, né? Que a primeira a gente colocou a forma. F de 3 mais ΔX é igual a 5, que multiplica 2x. No lugar do x, eu vou colocar 3 mais ΔX, e é só fazer conta, né? 5 menos 2 vezes 3, 6, menos 2 ΔX. F de 3 mais ΔX é igual a 5 menos 6, menos 1, menos 2 ΔX. Diante dessa informação, a gente pode continuar aqui, ó. F' de x pelo lado esquerdo é igual a 1 menos 2 ΔX, que é o F, esse aí é o F de x menos ΔX, menos 1. Aí ficou na linha seguinte, menos 2 ΔX, mais 1. Menos 1 com mais 1, cortou, ficou só o limite de 2 ΔX sobre ΔX, com ΔX tendendo para zero. E isso é a derivada pelo lado esquerdo. Muito bem. A derivada pelo lado esquerdo ficou igual a menos 2. Limite de ΔX tendendo pelo lado esquerdo, menos 2. E nós sabemos que a derivada da constante é a própria constante, é menos 1. Aí nós agora vamos pegar o resultado do azul, deu que o limite no ponto 3, com ΔX tendendo para o lado direito, dá 4. Quando for tendendo pelo lado esquerdo, deu menos 2. E são diferentes. Então, uma função só será derivável em um ponto se existirem derivadas laterais nesse ponto e essas derivadas forem iguais. É o teorema, então essa não existe derivada. Não é derivável num ponto igual a 3. Continuando, como ele pediu para a gente desenhar o gráfico também, a gente vai desenhar. Ali na reta 5 menos 2x, com x menor para Q3, é a reta que nós colocamos de amarelo. 5 menos 2x, você pode ver que ela é decrescente, por isso que ela veio pela esquerda. Isso mesmo porque a gente sabe quando o m é negativo, o m está do lado do x, é menos 2, né? Por isso que ela é decrescente. E tem o 4x menos 6, ela é crescente porque o m é positivo. E ali eu marquei os pontos, né? Quando substituí ali, fiz ali, marquei o ponto 3 do gráfico, você pode ver que ela cruza ali, e nenhuma dessas duas retas é tangente a 3, certo? É tangente em 3. Nenhuma dessas retas é tangente em 3. Então, se não é tangente em 3, o gráfico nos mostra isso claramente. Eu consegui pegar os pontos. Ali você pode ver, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O ponto 5 e o ponto 1 e 3. Quando x é 3, y é menos 1. É só substituir. Vocês vão ver isso na reta verde. A reta verde
é 4x menos 13. Quer dizer, quando x for 3, vai ficar 4 vezes 6, 12, menos 13 dá menos 1. Está ali, está seu outro ponto. 1, 2, 3, quando x for 4, né? X for 4, 4 vezes 4, 16, menos 3, y é igual a 3. Aí coloquei a reta verde. Depois desenhei a reta amarela, fazendo as mesmas substituições, né? Aí deu num ponto lá 1 e menos 1 e 1, né? Quando x for 1, y é 1. Ah lá, se x for 1, não, se x for 2, vai dar 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, 1, y é 1. Ali está no primeiro ponto do amarelo. E tem o outro x lá, quando o x for 0, certo? Y vai ser 5. Legal? Porque 2 vezes 2, 0, vai ficar 5 menos 0. Aí tracei a reta amarela. E vocês podem ver, nenhuma delas passa até perto a verdinha, mas não é tangente no ponto 3. Por isso é que não existe limite lá. E os limites laterais deram valores diferentes. Só vai existir a derivada se os valores laterais forem iguais, tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, ok? Vamos ver mais um exemplo? Se a função f definida por x ao quadrado, se x for menor ou igual a 1. Se 2x menos 1, se x for maior ou igual a 1. Então, a gente vai encontrar o f' de 1 pelo lado direito e f' de menos 1 pelo lado esquerdo, né? E depois a gente vai esboçar o gráfico também. Então, nós sabemos que a fórmula nossa é o derivada em x é igual ao limite de ΔX tendendo para zero, quando f de x mais ΔX menos f de x for dividido por fx, isso no limite. Então, o f' de x no azul pelo lado esquerdo, pelo lado direito é o que é positivo, pelo lado esquerdo é negativo. Então tá lá, f' positivo é pelo lado direito. Pelo lado direito é que é maior que zero. Então a função que a gente vai usar é 2x menos 1. Então a gente, para poder aplicar essa fórmula do limite de ΔX de 1 mais ΔX menos f1 sobre ΔX com ΔX tendendo para zero, a gente vai achar o f de 1 primeiro. F1 é substituir 1 no lugar de x, né? É 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Isso é aquela função 2x menos 1. Agora eu vou calcular f de 1 mais ΔX, que vai ser igual a... Vamos lá? No lugar de x, eu coloco 1 mais ΔX, lá é 2vx, 2 que multiplica 1 mais ΔX, menos 1. F de 1 mais ΔX é igual a 2, que 2 vezes 1 é 2, mais 2 ΔX, menos 1. 2 eu posso somar com menos 1, ficou F de 1 mais ΔX igual a 1 mais 2 ΔX. Então, eu vou jogar esse aqui agora, substituir naquela situação F de do lado direito de x, é o limite de x tendendo para zero de 1 mais ΔX menos F de 1 sobre ΔX. E assim eu coloquei lá, ó, ficou limite de ΔX tendendo para zero igual a 1 mais 2 ΔX menos 1 dividido por ΔX. Isso vai ser igual, 1 com menos 1 cortou, ficou o limite de x mais limite de ΔX tendendo para zero pelo lado direito de 2 ΔX sobre ΔX, que eu posso cortar. A f' a derivada tendendo para a direita do ponto 1 é o limite de 2 com ΔX tendendo para zero. Nós sabemos que o limite da constante é a própria constante. Então, o limite de 2 para tendendo para qualquer valor é igual ao próprio 2. Muito bem. Agora vamos calcular o limite lateral pela esquerda, que é a mesma fórmula, só que pela esquerda agora. É o limite de ΔX tendendo pela esquerda de f de 1 mais ΔX menos f de 1 sobre ΔX. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Né? Por que é isso? A função é x ao quadrado, né? Quando x for menor que zero. Vocês lembram disso no exercício? Vejamos então ela lá para os seus relembrarem. Aí, ó, x ao quadrado, se x for menor que 1,
Aí nós fizemos primeiro um lado positivo e agora a gente está fazendo o lado negativo. Então, nós já achamos que f de 1 é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, f de 1 mais Δx é igual a 1 mais Δx ao quadrado. E 1 mais Δx ao quadrado é o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 Δx, que é 2 vezes 1 é 2, vezes Δx é Δx, mais Δx ao quadrado. Agora, então, vamos continuar o nosso agora julgar esses valores de 1 mais Δx, f de 1 mais Δx lá na fórmula, e o valor de f1 e resolver o nosso limite. E assim nós fizemos, ficou f de 1 tendendo pela esquerda, do limite é igual ao limite de Δx, com Δx tendendo para zero pela esquerda, de 1 mais 2 Δx mais Δx ao quadrado menos 1 sobre Δx. 1 com menos 1, zerou. Posso cortar. Então, ficou o limite de Δx tendendo para zero pela esquerda, de 2 Δx mais Δx ao quadrado sobre Δx. Eu observei que eu tenho Δx em todos os termos, eu posso calcular Δx ali, colocar em evidência e depois eu vou eliminar o tudo, né? Então, olha lá, escrevi para você. Geralmente eu não faço isso. Porque, obviamente, dá para ver que dá para cortar tudo. Mas eu fiz detalhado para os senhores terem um melhor entendimento. Ficou f de linha em 1, tendendo pela esquerda, igual ao limite de Δx tendendo para zero pela esquerda, de Δx que multiplica 2 mais Δx, porque está lá, 2 Δx dividido por Δx ficou 2, mais Δx ao quadrado dividido por Δx ficou Δx. E o Δx normal que estava no denominador, agora cortei, tirou a fração, ficou limite tendendo para a esquerda de 1 com limite de 2 mais Δx igual. Se eu colocar Δx não tende para zero, coloquei zero no lugar de Δx, o nosso limite ficou igual a 2. Conclusão, está em cima da minha cabecinha, ficou f' tendendo para 1, no ponto 1 pela esquerda, que é o limite de 2 mais Δx sobre Δx tendendo para zero, deu 2. O limite da nossa função pela direita no ponto 1, quando o Δx tende para zero, é igual a 2, que também é igual a 2. Os dois limites são iguais, então a nossa derivada existe e ela é 2. E os senhores podem ver o gráfico da reta. Eu fiz o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Está ali uma curva que ela passa pela origem, no 0, 0, e ali está a nossa reta. F de x igual a 2x, ela está no ponto 2, né? E 3. Se x for 2, y vai ser 3. Correto? Se você for ver na nossa reta, é isso mesmo que vai dar. E pelo ponto 1, no 1, ela é exatamente tangente à curva. Então, a derivada é a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto. Ok? Por exemplo, aquele outro ponto que eu achei, 2 e 3, não é a derivada dessa função. Tranquilo? Nessa condição que está aí. Então, já entendemos, fizemos um que não deu certo e o outro que deu certo. Agora a gente vai ver continuidade dessa situação. Olha, um teorema. Se uma função é derivável, função f qualquer é derivável em um número x, igual ali foi derivado em 2, então ela é contínua em x. Então ela é contínua naquele ponto 2, aquele exercício anterior que nós fizemos. Esse teorema apresenta a razão pela qual a função descontínua em um ponto. Por exemplo, um salto não pode ser derivável nesse ponto. Exemplo, essa função 2x, quando x for menor ou igual a 2. X menos 4, se x for maior que 2. Eu fiz o gráfico aí, e vocês podem ver que no ponto 1, 2, 3, 4, x2, y4, né, menos x mais 4, ele não é uma bolinha aberta. Ela é descontínua em x é igual a 2, porque quando x for igual a 2, o y vai ser igual a 4. Menos 2 mais 4, y vai ser igual a 2 também. Correto? E na outra função, vocês podem ver y igual a 2x, ela passa pelo zero, quando o x for 2, y vai ser 4.
Cada ponto daquele vale 2, então vai ser 4 lá em cima. Então, vocês podem observar que elas elas descontínuas no ponto igual a 2. Elas não vão se tocar ali nunca, aquele ponto igual a 2. Então, essa é a ideia de continuidade, que nós até estudamos isso em capítulo A2. Então, se a função f é derivável em um número x, então ela é contínua. No nosso caso aqui, não é derivável no ponto igual a 2, porque é descontínua no ponto igual a 2. Pensamos agora uma relação à função modular. No entanto, existem funções contínuas que não são deriváveis também. Veja, por exemplo, o módulo de x. O módulo de x, vocês podem ver ali, ó, elas são fx é contínua em x igual a zero. Só em x igual a zero. Vocês podem ver que ela a derivada no ponto igual a zero, ela é contínua no ponto igual a zero. Você pode ver que as duas retas se tocam ali. Ela é contínua. Mas a derivada dessa função, ela não existe, porque elas são diferentes o limite dela. Vejamos lá. O limite de zero mais ΔX, estou falando no ponto zero, menos f0 vai dar, pelo lado esquerdo, vai dar igual a 1, porque ficou 0 mais ΔX menos 0 sobre ΔX. Então, você sabe que sai do módulo quando é negativo, sai com sinal, quando é positivo, sai do jeito que está. Quando é negativo, tem que trocar o sinal. Então, nós trocamos o sinal, ficou menos 0, menos ΔX, menos 0. Porque ali o f0 é 0, tanto um como no outro. Mas 0 mais ΔX, quando eu tiro 0 mais ΔX de dentro do módulo, ele sai menos 0 menos ΔX. Isso quando ele tende pela esquerda, porque se ele for negativo, lá ele pode ser positivo pela direita. Se ele for negativo, menos 0 menos ΔX menos 0. E aí ficou o que nós temos aí, que é diferente, deu menos 1 e 1. A derivada no ponto zero não existe, apesar dela ser contínua no x igual a zero. Derivadas laterais e continuidade. Nos problemas abaixo, nós vamos traçar o gráfico, vamos verificar se a função é contínua no número x igual a 1, indicado, e vamos determinar se é diferenciável nesse ponto pelo cálculo das derivadas laterais. Então, para que isso seja contínua, em 3, por exemplo, que é o exercício que ele nos pediu aí, letra A. Então, quer dizer, ele quer que nos problemas abaixo a gente trace o gráfico da função, verificar se a função é contínua no número x, no ponto x, né, que ele vai indicar, né, que é o ponto indicado, e determinar se a função é diferenciável, derivável. Ser diferenciável é ser derivável desse número pelo cálculo das derivadas laterais. Já aprendemos a fazer isso, então vamos botar isso em prática. Agora, para que ela seja contínua, tem que ter tem que ter três condições. No caso, ele coincidiu aqui, né? Para ser contínua em 3, tem que ter. Né? Isso não significa que para ser contínua em 4, tem que ter 4 condições, não. Foi só uma coincidência. Nós temos que ver se f de 3 existe. Se existe o limite de f de x em 3. E se existe o limite de f de 3, se f de 3 é igual ao limite de f de x em 3. Foi a condição que nós, quando estudamos continuidade de função, é isso. Se f de 3 tem que ser igual ao limite de f de x em 3, tendendo para 3, tá? Vamos verificar isso? Olha, o gráfico dessa função, x2 menos x, é essa curva, passando pelo ponto 0 e 2. Dá para ver que ela passa no ponto 0, 0. A gente vai achar as duas raízes, nós achamos. Como é quando a equação tem c igual a 0, a gente fala x, bota o x em evidência, x que multiplica x menos 2. Então, x só pode ser 0, x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então, as duas raízes é 0 e 2. Fizemos o gráfico e agora a gente já sabe o ponto que a gente quer da nossa função. Então, agora vamos saber se f de 3 existe. Fizemos o gráfico. F de 3 existe? Vamos colocar. F de 3 é x2 menos 2x, que é a função, é igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, que é igual a 3. Beleza.
Vamos ver se existe o limite em 3, com f de x tendendo para 3. F de x tendendo para 3, 2x ao quadrado. A gente vai substituir, vai dar 2x. No lugar de 2x, a gente pode fazer isso, vai dar 3 ao quadrado, que é igual a 3. Tendendo para a esquerda, vai ser a mesma coisa, vai ser 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, que é igual a 3. Então, o limite de f de x, tanto pela direita como pela esquerda, é igual a 3. E o f de 3? F de 3 é igual a 3. E o limite de f de x em 3 também deu 3. Então, ela é derivável. Ok? No ponto igual a 3, estudamos as 3. E é contínua ali também. Vejamos agora, para que exista uma derivada de f de linha de f de 3 mais f de 3, para que exista a derivada, a gente vai calcular esse limite, né? Então, o f de 3 nós achamos ali pela esquerda e pela direita. Antes nós descobrimos só se ela era contínua ou não. Agora vamos saber se vai existir a derivada, porque f' de 3 tem que ser igual a f' de 3 pela esquerda e pela direita. Então, pela esquerda, nós colocamos, pela esquerda é x2 menos 2x dá 3, 3 ΔX, que é o f3 mais ΔX, é igual a 3 mais ΔX menos 2, que multiplica 3 mais ΔX, que é a nossa função toda. Aí ficou assim, porque a função é x2 menos 2x, não é? Então ficou 3 mais ΔX ao quadrado, menos 2, que multiplica 3 mais ΔX. Aí é só fazer conta, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 2 vezes ΔX, menos 2 ΔX. Ficou 9, mais 2 vezes 3, 6 ΔX, mais ΔX ao quadrado, menos 6, menos 2 ΔX. 9 com menos 6 eu somei, ficou 3, 6 ΔX com menos 2 ΔX ficou 4 ΔX, mais 4 ΔX ao quadrado. Aí eu vou jogar isso ali na nossa coisa. Limite de x mais ΔX, 3 mais ΔX, que nós achamos esse valor aí, menos 3, que é o f de 3. 3 com menos 3 cortou. 4 ΔX mais ΔX sobre ΔX, eu tenho um ΔX que eu posso colocar em evidência, ficou ΔX que multiplica 4 mais ΔX, porque é ΔX ao quadrado dividido por ΔX, né? Muito bem. O 3 com 3 cortou, sobre ΔX ficou ali só o limite de ΔX contra ΔX, 4 mais ΔX, ΔX tendendo para zero, o nosso limite é igual a 4. Vejamos agora pelo outro lado. Pelo lado esquerdo, vai acontecer a mesma coisa. Olha lá, tranquilo, ΔX deu o mesmo valor. E aí a gente deu 3 mais 4 ΔX, tá? Cortou 3 com menos 3, ficou 4 lá, cortou ΔX. Fizeram a mesma coisa, eles deu o mesmo valor. Então o limite do lateral pela esquerda e pela direita é igual. Então ela é diferenciável em x igual a 3. A letra B, que não pediu, a gente vai verificar, vamos construir o gráfico. Nós temos duas retas, né? Quando for menor ou igual a 3, é a nossa função, quando é pelo lado esquerdo, 3x menos 2, e quando é pelo lado direito, 10 menos x. Aí tá começando a perceber no gráfico aí uma situação no ponto igual a 3, que nós vamos verificar agora se ela é contínua, né? Se ela é contínua ali no x igual a 3. Só fizemos o gráfico, o ponto a 3, nos parece pelo gráfico que mas pode não ser. Vamos tentar ver, que a gente tem que ver se o f de 3 existe, se a gente vê todas as condições que a gente precisa saber, né? Então vamos lá, vamos continuar então. F de x igual a 10x, vai dar 10 menos 3 igual a 7. Existe limite em x igual a 3? O limite pelo lado direito é 10 menos x igual a 7, pelo lado esquerdo é 3 menos 2x, que também é igual a vai dar igual a 7. Deu 7 também. É só substituir 3 na função, né? 10 menos 3 igual a 7. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9. Menos 2, 7. 3 vezes 2, porque o x vale 3, né? Em x igual a 3, 3 vezes 3, 9. Então, os dois deu 7. Igualzinho, bateu. Limite pela direita igual limite pela esquerda. Então, o limite em x em 3, f de x igual a 7, limite f de x igual a 7. Então, satisfez todas as três condições, f de x é contínua em 3. Mas lá no gráfico já foi possível perceber isso, né? Vejamos agora os limites laterais dessas duas funções, né?
Pela esquerda é a função f de x igual a 10 menos x. Pela direita, perdão, pela esquerda é a outra função. Pela direita é porque eu tenho mais lá, que é maior que zero, né? F' de x pela direita é igual ao limite de Δx pela direita de f de 3 mais Δx menos f de 3. Então, vou calcular esses dois f's aí para depois julgar nessa fórmulazinha bonitinha. F de 3 é 10 menos 3, que é igual a 7. Já fizemos isso, colocamos aí para cumprir o protocolo. Aí vamos lá, f de 3 mais Δx. Quer dizer, no lugar do x, eu vou colocar 3 mais Δx. E assim eu fiz 10 menos 3 mais Δx, porque é 10 menos x. Multiplicando o sinal agora, por isso que eu coloquei parênteses. Toda vez que tiver um negócio positivo, coloquem parênteses para não ter problema, hein? Então vai ficar f de 3 mais Δx de 10, menos vezes mais dá menos 3, menos vezes mais dá menos Δx. 10 menos 3 é 7, que o f de 3 mais Δx é igual a 7 menos Δx. Julguei ali a nossa fórmula, o f' de x tendendo pela direita, com Δx tendendo para zero, é 7 menos 4, menos Δx sobre menos 7, sobre Δx. Δx menos 7 com 0, zerou. Δx dividido por menos Δx, né, que ficou ali menos Δx, vai dar igual a menos 1, 7 com 7, cortou, ficou menos Δx. Então, nosso limite deu exatamente o limite de Δx tendendo para zero, do lado direito, menos 1, limite da constante, é a própria constante. Vejamos agora pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo está de verdinho aí, bonitinho, deu limite de Δx mais limite de Δx tendendo para zero pelo lado esquerdo, de f de x mais Δx menos f de x. Sobre Δx, nós achamos o f de x, a função nossa é 3x menos 2, vou colocar 3, né? Ficar 3 no lugar do x. 3 vezes 3, 9 menos 2, 7. Bacana. Já tínhamos visto isso anteriormente. O f de 3 mais Δx é 3 que multiplica x, que é 3 mais Δx, menos 2. 9, que 3 vezes 3 é 9, mais 3 Δx, menos 2. 9 menos 2 é 7. E aí ficou o f de 3 mais Δx é 7 mais 3 Δx. Então, vamos lá, f' de 3 tendendo para a esquerda, do limite de x tendendo para zero, de 7 mais 3 Δx, menos 7. 7 com 7 cortou, ficou 3 Δx sobre Δx. Cortou Δx com Δx, o limite pela esquerda é igual a 3. O limite pela direita é igual a menos 1. Então, nós descobrimos que o limite de f de x com x tendendo para 3 pela esquerda é diferente do limite de Δx tendendo pela direita. E isto, senhores, não é diferenciável em x igual a 3, de acordo com o teorema que nós estudamos anteriormente. Agora a gente vai ver os exercícios abaixo e vamos calcular derivadas laterais nos pontos onde a função é diferenciável. Nós estudamos pelo módulo de x, certo? Que o módulo, com lá tem o 2, está fora do módulo, 2 não está dentro do módulo não, só o x menos 3 está ali. Então, 2 que multiplica x menos 3, se x for maior ou igual a zero. Então, 2 que multiplica x, porque quando for maior ou igual a zero, que é positivo, o x menos 3 sai do jeito que está. Correto? Então, ele vai ser 2x menos 3, se x for maior ou igual a zero. Multiplicando ali, vou multiplicar de uma vez, vai ficar 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 3, menos 6, se x for maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é tendendo pela direita. E também nós podemos dizer que ele vai ser 2 que multiplica menos x mais 3, que aí eu tirei do módulo com o sinal trocado, menos x mais 3, se x for menor que zero. Multiplicando, ficou menos 2x mais zero, se x for menor que zero. Diante disso, agora, a gente vai fazer o f de x, né? Agora, pelo lado esquerdo. Esqueceu pelo lado direito, que é o positivo. Pelo lado esquerdo, dá uma guardadinha ali, eu vou aguardar para a gente resolver, tá bom? Na próxima tela. A gente vai resolver primeiro agora, achar o limite pela direita.
E substituindo ali, nós vamos achar que 2x mais 6 é igual a 2x menos 6 é igual a zero. 2x é igual a 6, porque passou menos para lá somando. 2x é igual a 6 sobre 2x é igual a 3. Então, é o limite que a gente vai, é o ponto que a gente quer igual a 3, porque o ponto x é igual a 3 nessa função. Aí a gente vai pegar e vai substituir ali. F' de 3 é igual a x tendendo para zero de f de 3 mais ΔX menos f de 3 sobre ΔX. F de 3 é igual a zero, porque nós achamos lá o que zera a função é o 3. Né? Se você colocar zero lá, vai dar 2 vezes 3, 6 menos 6, 0. F de 3 mais ΔX é igual a 2, que multiplica 3 mais ΔX menos 6. F de 3 mais ΔX é igual a 6 mais 2 ΔX menos 6. Porque eu fiz a multiplicação lá, né? No lugar de x eu coloquei 3 mais ΔX e multipliquei. 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes ΔX, 2 ΔX, menos 6. 6 com menos 6 eu posso cortar. Ficou só 2 ΔX. Legal? Aí eu coloquei lá. Ficou o limite de ΔX tendendo para zero de 2 ΔX menos o f de x, que é menos o f de 3, né? Que é menos zero, que deu zero o f de 3. Então, o limite de ΔX tendendo pela direita de 3 é igual a 2, que cortou ΔX com ΔX. E 2 é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Vamos ver agora pela esquerda. Pela esquerda é aquela função, né? Do menos 2x mais 6. Então, menos 2x mais 6 igual a zero. Menos 2x mais 6 é igual a zero. O mais 6 está somando, vai para lá, tá somando, vai para lá, subtraindo. X é igual a menos 6 dividido por menos 2, x é igual a 3. E o limite, senhor, se x é igual a 3, pela esquerda vai dar a mesma coisa que nós fizemos no tema anterior. Vai lá, vai acontecer todos os detalhes está indo. Né? Ficou x igual a 3, só que tem um detalhe, que a nossa função é menos 2x menos 2, que multiplica 3 mais ΔX, que ela é menos 2x mais 6. Né? Essa é a função. Mas ali a gente colocar lá, f de 2ΔX é 2, que multiplica mais 6. Aí vai ficar mais 6 menos 6, deu zero. Porque eu multipliquei ali, né, e tem mais 6 lá. Aí eu vou colocar, fazendo as contas, mais 6 menos 6, ficou só o f de 3 mais ΔX igual a menos 2 ΔX. Substituir lá, ficou menos 2 ΔX mais 0. Aí vai estar o quê? Cortou com menos 2, ficou o limite, a de x, com x tendo para 2, é igual a 2. Menos 2, ok? Então, isso quer dizer que essa função, ela não é uma função, não tem a derivada nessa função, ok? Porque o limite de um foi diferente ao limite do outro. O limite pelo lado esquerdo deu 2, e o limite pelo direito deu menos 2. Ela é até contínua no ponto igual a 2, nós fizemos isso, mas não é derivável ali, ok? Espero que os senhores tenham gostado e até o próximo capítulo.